Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Olha para mim, deixa eu ensinar algo para vocês. A gente tem um negócio lá, que eu não quero estabelecer aqui, mas só hoje, beleza? Quando a gente fala para os nossos jovens assim, abra sua Bíblia, eles são tão loucos pela Escritura Sagrada que eles dão um grito de glória a Deus. Então eu vou pedir de novo, então aí você celebra, você pula, você grita, você bate palma, você assovia, você faz o que você quiser, amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Aê! Glória a Deus. Então hoje de manhã e hoje à noite, você está liberado para fazer isso, amém? Gênesis capítulo 3. Vocês viram que eu estou rouco. Já é a quinta ministração nesse carnaval, faltam ainda mais duas. Mas vai dar certo. Esqueci de falar, minha esposa está aqui, estou mais feliz por isso, que nem sempre dá para viajar. Pastora junto comigo ali na Savassi, responsável por toda a parte de artes ali da sede. Depois você pode vir ver o tanto que ela é linda, amém? Quantos aqui estão solteiros? Quem aqui que é casado, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Teve um glória a Deus mais alto que o outro. Essa aí está desesperada, hein, irmão? Vai dar certo. Queria que agora todos prestassem bastante atenção na leitura bíblica, porque não tenha dúvida que nessa noite o Senhor quer falar algo com a gente. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, a Escritura Sagrada diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora abra comigo em Mateus capítulo 3. Você já esqueceu, né, irmão? Tá bom. Beleza. Vocês vão lembrar. Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. A Escritura Sagrada diz: então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?
Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, a quem me agrado. Verso 1 do capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou que procede da boca de Deus. Até aí tá bom. Pai, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo sinta-se à vontade no nosso meio. O nosso coração está aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Todos esses dias, Senhor, de congresso, Pai, de reuniões, o Senhor tem falado extraordinariamente na nossa vida. Mas nessa manhã queremos mais uma vez receber uma porção vinda do Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor. Preste atenção. Eu quero falar nessa manhã a respeito de paternidade. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra revelada da parte de Deus sobre o verdadeiro entendimento da paternidade na perspectiva da tentação. Para mim, a teologia dentro de uma igreja, ou principalmente no meio dos jovens, é algo de suma importância. Mas a teologia, ela precisa ser prática. É muito fácil para mim, pastor, ou para pastores, subirem em um púlpito e falarem que Deus tem um propósito para a vida daqueles que estão aqui. De fato, Deus ele tem um propósito para nós. Mas o nosso dia a dia, quem passa as dificuldades e sofre as tentações, somos nós. Não necessariamente, a não ser pelo um pastoreio, pelo um acompanhamento, que um pastor está com a gente todos os dias, enfrentando as tentações juntamente conosco. Por isso que nessa manhã eu quero falar sobre o entendimento da paternidade na perspectiva da tentação. Nós lemos agora há pouco 3 textos bíblicos. O primeiro texto é de Adão e Eva no paraíso sendo tentado pela serpente. O segundo texto que nós lemos fala do batismo de Jesus. E o terceiro texto, parte dele, fala para nós que Jesus estava no deserto e ele também foi tentado por Satanás naquele deserto. Até a sua primeira resposta, dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu quero fazer com você nessa manhã, e eu preciso da sua total atenção, que eu quero fazer com você um link entre esses três textos, para que possamos no final dessa mensagem buscar ao Senhor, e o Espírito Santo está à vontade no nosso meio, para trazer a revelação desse texto no entendimento da nossa vida, na nossa vida espiritual. O primeiro texto diz para nós que Adão e Eva estavam no paraíso e eles foram tentados pela serpente. Foi colocado diante deles 2 árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma árvore da vida, onde
é claro para nós que eles comeram da árvore do bem e do mal. Eles fracassaram, eles desobedeceram. E é interessante pensar que a mesma serpente que tenta Adão e Eva no paraíso é a mesma serpente que tenta Jesus no deserto. A mesma serpente que tenta Adão e Eva naquele paraíso é a mesma serpente, é o mesmo Satanás que tenta Jesus naquele deserto. Mas existe uma explicação por que Adão e Eva foram tentados no paraíso e Jesus ele foi tentado no deserto. Quando Paulo escreve uma carta aos Coríntios, ele fala a respeito disso. Ele fala que o primeiro Adão, que foi tentado no paraíso, fracassou. Mas o segundo Adão, que foi tentado no deserto, ele venceu. E eu quero trazer para você o entendimento por que esse primeiro Adão, ele fracassa no paraíso, por que ele foi tentado no paraíso e Jesus ele foi tentado no deserto. Preste atenção. Adão e Eva estão no paraíso, eles encontravam com o Senhor todas as manhãs, eles ouviam a Deus e a serpente então os tentou. A Escritura Sagrada diz que Adão e Eva fracassou, eles desobedeceram. É como se Adão e Eva, pelo seu fracasso e pela sua desobediência, eles fossem expulsos do paraíso. Adão e Eva, pelo seu fracasso e pela sua desobediência, eles foram expulsos do paraíso. Por isso que Jesus então agora é tentado no deserto, porque Jesus ele recebe toda a herança, todo o ônus do homem. E então, pelo fato de Adão e Eva serem expulsos, agora o homem não tinha acesso mais ao paraíso, mas o homem tinha acesso ao deserto. Jesus, por tomar sobre ele todo o ônus e toda a herança, Jesus então agora é tentado no deserto, porque ele recebe essa herança, ele recebe esse ônus do fracasso e da desobediência do homem. Jesus então é tentado agora pela mesma serpente no deserto. Mas existe um texto que liga essas duas tentações, uma de desobediência, a outra de obediência, uma de fracasso e a outra de vitória. Existe um texto que faz essa ligação, e eu quero que você, no momento dessa mensagem, traga isso para você, no sentido em que essa serpente também é colocada diante de nós, diante de umas tentações, e muitas vezes nos comportamos como o primeiro Adão, e talvez algumas vezes nos comportamos como o segundo Adão, que é Jesus. As tentações que tentaram Adão e Eva e as tentações que tentaram Jesus não são diferentes das tentações que eu e você enfrentamos. Não são. Mas a primeira revelação que eu quero trazer no seu coração nessa manhã é que Adão e Eva estavam no paraíso, eles foram tentados, desobedeceram e fracassaram, foram expulsos do paraíso. Jesus então recebe todo o ônus e então ele é tentado no deserto. Sabe para quê que ele é tentado no deserto? Para que eu e você tenhamos acesso novamente ao paraíso. Preste atenção. Jesus ele recebe todo o ônus para que eu e você, na nossa geração, tivéssemos acesso, ou que o homem tivesse novamente acesso ao paraíso. Olha que interessante. Nessa introdução eu disse para você a respeito das duas tentações. Uma de fracasso, uma de vitória. Uma de desobediência, uma de obediência. Mas antes da tentação de Jesus,
A Escritura Sagrada mostra para nós que Jesus ele foi batizado. Jesus ele passa pelo batismo. E é interessante então pensarmos aqui algumas coisas a respeito do batismo. O que é o batismo? O batismo, ele é um ato simbólico de alguém que está sujo. O batismo de arrependimento, que é o nosso, é como se a pessoa entrasse suja e saísse limpa, como se ela morresse e ela nascesse de novo. Isso é o batismo. A pessoa entra suja, é como se a sujeira ficasse na água, e a pessoa então agora ela sai limpa. Mas o batismo de Jesus não é o nosso batismo. O batismo de Jesus é um batismo de obediência. Mas Jesus ele não entra sujo porque ele não tinha pecado. Jesus ele entra limpo. O homem pecador como nós, entramos sujos e simbolicamente saímos limpos. É como se o pecado ficasse na água. Jesus ele entra limpo. Por quê? Porque o batismo ele é um reflexo da crucificação que aconteceria posteriormente. Ele entra limpo, é como se ele saísse sujo, porque o batismo não é outra coisa senão Jesus tomando sobre ele o nosso pecado. O batismo ele é um reflexo da crucificação. O homem entra sujo e sai limpo. Jesus entra limpo e sai com o nosso pecado. E é interessante a gente saber a respeito disso, porque esse texto ele antecede a tentação de Jesus. A Bíblia diz para nós que Jesus ele foi batizado, e logo quando ele acabou de ser batizado, o Espírito levou ele para o deserto. Ele ficou então 40 dias de jejum. Jesus, no momento que ele estava sendo batizado, uma pomba pousou sobre ele, e ele ouviu da boca de Deus uma frase. Ele ouviu: "Este é o meu filho amado, a quem tenho muito prazer." Ele ouviu que ele era filho, e ele ouviu que ele era amado. Uma voz do céu soa dizendo: "Este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito amor." Ele ouve isso da boca do seu pai. E Jesus então é levado ao deserto. Ele fica 40 dias de jejum. No último dia do seu jejum, a mesma serpente que tentou o primeiro Adão chega diante de Jesus e diz, em outras palavras: "Eu sei que você está com fome. Tem 40 dias que você não coloca um alimento, que você não come. Por que você então não faz com que essas pedras, com que essas rochas se transformem em pães?" A resposta de Jesus foi: "Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Eu não sei se você conseguiu fazer um link ainda, mas Jesus ele consegue vencer a tentação, porque ele se lembra que 40 dias antes, ele ouviu da boca de Deus que ele era filho e de que ele era amado. E quando ele vence a tentação, a Escritura Sagrada diz: "Olha, eu estou vencendo a tentação, ou eu não quero transformar essas rochas em pães, porque eu ouvi da boca do meu pai há 40 dias atrás, e eu não vivo só de pão, mas eu vivo de toda palavra que sai da boca de Deus." E as palavras que ele ouviu da boca do seu pai é que ele era filho e de que ele era amado. Aí você está querendo dizer para mim, pastor, que eu consigo vencer uma tentação se eu reconhecer que sou filho e que se eu reconhecer que eu sou amado? Sim.
Eu estou querendo dizer para você que o segredo para você vencer uma tentação, Jesus deixou relatado para nós em Mateus capítulo 4. A Escritura Sagrada diz que ele só vence a tentação porque ele lembra das palavras do seu pai, de que ele era filho e de que ele era amado. Preste atenção, irmão. Deus ele está querendo levantar uma geração na igreja de hoje, uma geração de jovens que não domesticam o seu pecado. É muito fácil para nós vir para um congresso, para uma conferência, levantar as nossas mãos e dizer que Jesus é lindo. Mas na prática dos nossos dias, a serpente sempre faz com que eu e você fracassemos. O fato de termos uma carteirinha de membro, o fato de fazermos parte de uma comunidade local, não faz de nós filhos e nem muito menos pessoas que se sentem amadas. Mas é interessante pensarmos a respeito disso. Eu só vou relembrar você. Estava Adão e Eva no paraíso, eles fracassaram. Precisava vir um segundo Adão. Ele é tentado no deserto porque o homem foi expulso do paraíso. Agora o homem não tinha mais acesso ao paraíso. Por isso Jesus ele é tentado no deserto. A mesma serpente que tentou lá agora tenta Jesus. Jesus ele vence para que eu e você tenhamos acesso novamente ao paraíso. Mas antes de Jesus ser tentado, ele é batizado. E no momento que ele é batizado, ele ouve do seu pai: este é o meu filho amado, a quem tenho prazer. 40 dias se passaram. No último dia, Jesus é tentado pela serpente. E ele vence a tentação dizendo: eu não quero pecar, eu não vou cair na sua tentação, porque eu me lembro bem que há 40 dias anteriores, eu ouvi do céu, uma pomba pousou sobre mim, e eu ouvi Deus, eu ouvi o meu pai, dizendo que eu sou filho, e de que eu sou amado. Eu não posso trair o meu pai, eu sou filho, eu sou amado. Preste atenção, meu irmão. Jesus traz para nós o segredo de vencer uma tentação. Ah, pastor, então está fácil. Eu já sei que eu sou filho. E eu também sei que Jesus me ama. Mas o fato de você declarar isso não te faz filho e não te faz amado. Está aqui minha esposa, Isa. Se eu virar para ela e falar assim: Isa, I love you, eu te amo. Mas se no dia a dia eu não apresenteio, eu não respeito, eu não dialogo, eu não sou carinhoso, as palavras que eu disse eu te amo, na prática elas não são verdadeiras, então elas vão ao vento. Então o fato de dizermos que somos filhos e dizermos que somos amados não nos faz como tal. O fato de dizermos dentro de uma igreja local, dentro de uma reunião de célula, o fato de simplesmente dizermos ou reconhecermos que somos filhos, não faz de nós filhos. Talvez é por isso que muitas vezes nós fracassamos nas tentações. Por isso que os nossos gabinetes estão cheios. Porque a pessoa, ela já até disse que ela é filho, ela já até reconheceu Jesus como seu Salvador, mas na prática o comportamento dela não é de filho. Na prática o comportamento dela não é de uma pessoa que ama, não é um amor recíproco. Porque um amor recíproco, ele não trai. E quando você peca, você faz do próprio Cristo pecador. Porque a Escritura Sagrada diz para nós que quando nós conhecemos a Cristo, não é nós mais que vivemos, mas é Ele que vive em nós.
Preste atenção, meu irmão. Ah, pastor, então, o que é ser filho? Um filho ama o seu pai. Um filho dialoga para o seu pai. Um filho não esconde nada do seu pai. Um filho conversa diariamente com o seu pai. Um filho quer estar em todo tempo junto com o seu pai. O filho, ele quer passear com o seu pai. Um filho quer contar o que há no seu coração para o seu pai. E quando há reciprocidade, não há traição. Jesus, ele ouviu do seu pai que ele era filho, e ele ouviu do seu pai que ele era amado. E Jesus então ele vai para o deserto em jejum. Aquilo que Jesus havia escutado do seu pai, agora ele coloca essas palavras, ele coloca essa frase em prática, porque os 40 dias que Jesus estava de jejum, Jesus estava ali se relacionando com o seu pai. Jesus estava em pleno contato com o seu pai. A gente sabe muito bem que jejum não é dieta, jejum é para aproximarmos de Deus. Jesus estava de jejum naquele deserto, em pleno relacionamento com seu pai. O que quer dizer? Que não foram tão somente palavras que ele ouviu, mas aquelas palavras, elas se tornaram prática. Ele ouvia a voz de Deus. Todos os dias Deus falava com ele. Quando a serpente se colocou diante dele, quando a tentação bateu na porta de Jesus, ele respondeu: ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Quer dizer que o homem vive de toda palavra de Deus que chega aos seus ouvidos. E eu te faço a primeira pergunta nessa manhã: o que você tem ouvido de Deus? O que você tem ouvido de Deus a ponto de você vencer uma tentação? O segredo de vencer uma tentação de forma clara, irmão, parece bobo, mas é nos comportarmos como filho e reconhecermos que somos amados. Jesus, ele deixa claro isso para nós. É como se Jesus, quando a serpente chegou diante dele, falando que ele estava com fome para ele transformar aquelas pedras em pães. É como se Jesus virasse para aquele capiroto, para aquele safado do inferno. É como se ele virasse assim para ele, para a serpente, e dissesse: ei, você chegou atrasada, porque há 40 dias antes eu ouvi do meu pai que eu era filho. Há 40 dias antes eu ouvi do meu pai que eu era amado. E eu não só ouvi, tem 40 dias que ele fala comigo. Tem 40 dias que eu me relaciono com ele. E eu não preciso cair em tentação, porque eu vivo de toda palavra que eu ouço do meu pai. De toda palavra que sai da boca de Deus. O que tem saído da boca de Deus e tem chegado aos seus ouvidos? O problema, irmãos, é que vivemos um tempo de superficialidade. Nós vamos falar mais sobre isso à noite. Mas vivemos um tempo onde nos contentamos com muito pouco. Um tempo onde as pessoas, elas não conversam mais umas com as outras. Hoje as pessoas, elas não fazem mais reuniões tete a tete, de frente um para o outro. As reuniões é pelo WhatsApp, as reuniões é pela internet. As pessoas tem feito com Jesus aquilo que ela faz umas com as outras. O relacionamento com Deus tem sido reflexo do relacionamento do homem.
Se eu tenho um relacionamento superficial com as pessoas, onde eu digo que amo uma moça, ou eu digo que amo um rapaz, por conversar somente pelo WhatsApp, quanto mais eu vou me relacionar com Deus. Se o meu relacionamento com outra pessoa é superficial, quem dirá com Deus que você não vê? Quem dirá com Deus que você não tem o WhatsApp? Quem dirá para Deus que você não pode pegar um táxi e se encontrar com Deus físico? Quer dizer que o nosso comportamento de filho, ele tem sido superficial. Quando vem a tentação, nós nem lembramos mais daquilo, ou do último dia que ele falou com a gente. Porque a forma que Jesus venceu a tentação, ele disse: olha, eu estou até com fome. Eu estou olhando para essas pedras e eu estou vendo de fato pães lindos, pães maravilhosos. A boca de Jesus talvez encheu de água. Eu estou até vendo pães. Mas eles não são mais importantes do que aquilo que eu ouvi da boca de Deus nessa manhã. Não é mais importante daquilo que eu ouvi da boca de Deus ontem à noite. Não é mais importante daquilo que tem chegado aos meus ouvidos, não do homem, mas de Deus. O que tem chegado aos seus ouvidos? Chega, irmão, de darmos lugar ao pecado, de alimentarmos o pecado. É muito interessante nós pensarmos em um texto que diz em Mateus capítulo 26, quando Jesus ele está no Getsêmani antes da sua crucificação. Olha isso aqui, isso é importante. Jesus estava no Getsêmani, ele sabia que ele morreria. Jesus então entra no Getsêmani, os seus discípulos estão lá dormindo, e ele começa a clamar dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus faz isso por 3 vezes. Pai, ele se coloca na posição de filho, ele reconhece quem é o pai e ele diz: se possível, passe de mim esse cálice. O clamor de Jesus era pedindo para passar dele o cálice. E eu já vi muitos pregadores pregando essa mensagem na perspectiva que Jesus pede para passar dele aquele cálice, porque ele estava com uma fraqueza física, porque a sua humanidade não estava mais aguentando, ou não aguentaria a crucificação. Eu não olho para esse texto e vejo nessa perspectiva. Na perspectiva que eu vejo, quando Jesus ele pede para passar dele o cálice, Jesus está dizendo assim: Pai, esse é o único momento em toda a história que eu vou me separar de você, e eu não quero me separar de você. Passe de mim esse cálice. Por que Jesus precisava se separar do Pai? Porque aquele momento era o momento onde ele estava tomando sobre ele o nosso pecado, e o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Em toda a história, Jesus ainda não havia se separado do seu Pai. Ele chega naquele Getsêmani e ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não é porque ele estava fraco, não era porque Jesus estava com a sua fraqueza física, é porque ele não estava admitindo a ideia de se separar do seu Pai. Ele não queria se separar do Pai. Ele pede por 3 vezes, e ele diz: Pai, mas que em tudo seja feita a tua vontade. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Jesus estava tomando naquele momento o nosso pecado,
Ele sabia que ainda que somente por 3 dias ele se separaria do seu pai. Ele não estava admitindo. Eu te pergunto, meu irmão, enquanto nós estamos pedindo a Deus, Deus, eu estou doido com esse pecado, mas não deixa eu pecar. Jesus, ele não estava preocupando com o pecado. Ele estava dizendo assim: olha, eu não peco porque eu não quero. Eu não peco porque eu não posso, eu não peco porque eu não quero. Eu não peco porque o pastor diz que eu não posso pecar. Eu não peco porque eu não quero me separar de Deus. Eu não peco porque eu não quero me distanciar de Deus. É por isso que eu não peco. É a única forma que eu consigo vencer o pecado, ou talvez as tentações, é se eu reconhecer que sou filho e me comportar como tal. É se eu ouvir diariamente a voz do Senhor. Porque quando a serpente chegar diante de você e falar: Satanás, da mesma forma que você veio, você volta agora, porque maior é o que está em mim do que está em você, do que o que está no mundo. Jesus é o meu socorro bem presente. Ele é o guarda que não dormita. Ele não dormitará. As palavras estarão na sua boca. A tentação vai chegar, mas ela não vai te alcançar, porque o seu comportamento é de filho. Um filho não quer trair o seu pai. Um filho não quer trair o seu pai. Um filho quer amar o seu pai. Alguns dias atrás, o meu pai teve uma discussão com um dos meus irmãos. E o meu outro irmão me ligou, estava com a Isa dentro do carro. Meu outro irmão ligou e falou assim: olha, eles me respeitam demais. E meu outro irmão disse: olha, Flavinho, meu pai acabou de ter uma discussão com o Luciano, que é meu irmão, e ele está mal. O Luciano acabou com o papai. E o meu pai é um homem muito bom. É um homem que Deus tem feito uma obra sobrenatural na vida dele. Um homem que respeita. Você chega lá em casa, se você fala assim: nossa, que calor, que vontade de tomar uma coca. Irmão, se não tiver coca, ele anda 500 quilômetros para comprar uma Coca-Cola para você. Na mesma hora que ele falou, eu falei: não, deixa que eu vou ligar para ele aqui. E eu peguei o telefone e eu falei assim: pai, você não vai falar nada agora, você só vai escutar. Ele: o que foi? Eu falei: não, você só vai escutar. Tá bom, filho. Eu falei: pai, você é amado. Você é o melhor pai do mundo. Eu te amo demais, meu pai. Não deixa ninguém dizer ao contrário, porque eu te amo, pai. Você é valorizado, você é especial. Porque quando eu me comporto como filho, tudo que eu quero é honrar o meu pai. Aquelas palavras mudaram completamente a vida do meu pai. Porque um filho, ele não é filho somente por ele reconhecer, mas por ele praticar, por ele viver como filho. E a segunda pergunta que eu te faço nessa manhã: qual tem sido o seu comportamento de filho? Talvez você está lembrando aí agora de alguns pecados que você sempre cai.
daquela mentira que fala, daquela fofoca que é feita, daquela masturbação que acontece, daquele pecado com o namorado, daquele dia que estava dentro do carro esperando, ou dentro do carro com o namorado, aquela situação que só você sabe, aquele dia que você falou mal do seu pastor, aquele dia onde você criticou, aquele dia onde você fez aquilo outro, que você desrespeitou o seu pai, aquele dia que você, ou então você que está conversando com um monte de moça ao mesmo tempo no Facebook, ou você que está conversando com um monte de rapaz, defraudando corações. Talvez você sabe por que você tem caído nas tentações? Porque você reconhece que é filho, mas não vive como tal. Não vive. Nessa manhã o Senhor quer trazer para nós o entendimento da paternidade. Talvez o reflexo do seu relacionamento com Deus é o reflexo do seu relacionamento com o seu pai humano. Você se sente carente, o seu pai nunca foi presente. Há muito tempo você não beija o seu pai, há muito tempo você não abraça o seu pai, há muito tempo, meu irmão, você não expressa carinho para o seu pai, terreno, biológico, e o seu relacionamento com Deus tem sido reflexo. Mas nessa manhã, o Senhor quer trazer para você o entendimento da paternidade. Ele quer pegar você no colo, Ele quer abraçar você, Ele quer dizer que você é filho, Ele quer dizer que você é amado. Ele quer abraçar você nessa manhã. Jesus ficou aqueles 40 dias, só Ele e o Pai no deserto. E o interessante é que não foi no paraíso, foi no deserto. Mas ainda que no deserto, quando você está com seu pai, você está saciado, você não aguenta ficar longe dele. Pode ser no deserto, pode ser no tempo de escassez, mas o pai supre a necessidade, o pai supre o vazio. Não precisa ser no paraíso. Se você estiver com seu pai, se comportando como filho, pode ser no deserto que você se sente ainda a melhor pessoa, o filho mais amado. O Senhor traz para nós, nessa manhã, a resposta de como vencermos as tentações. Ou a resposta por que não estamos vencendo. A resposta por que estamos caindo. Eu estou dizendo isso para você, meu irmão, porque eu sei que Deus Ele quer trazer um grande avivamento aqui em Araçatuba. Ele quer sacudir essa juventude, e vai começar de você, vai começar com você apontando o dedo para a cara do diabo: em mim você não tem poder, bate retirada agora, porque eu sou filho, eu sou amado, e eu não negocio. Eu não negocio os meus princípios, eu não negocio os meus valores, eu não negocio. Eu não negocio. Eu quero ser o melhor filho, eu quero honrar o meu pai, eu quero ajudar a minha mãe nos afazeres de casa, eu quero ajudar o meu pastor, eu quero ser o melhor aluno, eu quero ser o melhor na minha faculdade, eu quero ser o melhor líder de célula, eu quero ser o melhor, eu quero fazer tudo que agrada o meu pai. Eu quero fazer. E o que agrada o nosso pai são coisas práticas. Porque o evangelho ele é simples. O que agrada o nosso pai é ali dentro do nosso lar, como nos comportamos com os nossos pais biológicos. É como você olha um pecador, não com olhar de julgamento, mas com olhar de amor.
Ah, meu irmão, Deus tem feito tanta coisa ali na Lagoinha Savassi. Quando entra aqueles travestis, quando entra aqueles homossexuais, aqueles que são viciados em drogas, aqueles que não teve um pai biológico, quando expressamos o amor, quando abraçamos e pregamos um evangelho genuíno, um evangelho que transforma, eu estou agradando o meu Pai, eu estou me comportando como filho. Deus, Ele quer te pegar nessa manhã. Deus, Ele quer voltar a ser Pai. Não pai de levantar as mãos e dizer que Ele é, não com um cartaz na rua dizendo Jesus te ama. É um amor recorrespondido, é um amor prático, é um amor de relacionamento, é um amor de envolvimento, é um amor de encontros, é um amor de diálogo, é um amor de respeito.